Cristo, minhas irmãs, vamos orar. Falar com Deus. O que você tem aí nesta manhã para falar com o nosso Senhor? Vamos falar. Apresentar Ele aí. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, amado e maravilhoso Senhor, quantas coisas nós temos a Te agradecer, quantos agradecimentos. O Senhor é muito bom para nós. Nós podemos ver, cheirar, ouvir. O Senhor também nos permite falar. Nós podemos comer, sentir o sabor. Nós podemos, Senhor, nesta manhã, desfrutar do sol. O Senhor é bom demais para nós. São coisas maravilhosas que muitas vezes nem damos valor, nem notamos que é graça do Senhor para a nossa vida. Faz parte da misericórdia e faz parte da compaixão do Senhor. E o Senhor é tão bom que isso que eu falei e outras tantas centenas de milhares de coisas, o Senhor permite que até as criaturas do Senhor possam se aproveitar delas. Não só os seus filhos, mas também as criaturas. Nós, como filhos, reconhecemos e esperamos na Tua graça e na Tua compaixão que as criaturas venham a reconhecer também. Bendito é o Senhor, Deus Santo e maravilhoso. Senhor, nós nos reunimos em torno do Teu nome para prestar ao Senhor nesta manhã, como fazemos todas as manhãs, um culto. Nós queremos cultuar o Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, porque nem isso nós sabemos fazer da maneira que convém, da maneira que lhe agrada. Então nos ajude, Senhor, a cultuarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, fala conosco nesta manhã. Temos tanto a aprender, sabemos tantas coisas de maneira incorreta, não da maneira que o Senhor deixou para nós, não da maneira que Te agrada. Fala conosco, abre, Senhor, nesta manhã o nosso entendimento. Senhor, dá-nos a graça do saber. Queremos saber, queremos aprender. Não há riqueza maior, tesouro maior do que aquilo que nós aprendemos. Ensina-nos, Senhor. Fala conosco. Dá-nos a facilidade de aprender.
E quanto a mim, Senhor, que vou falar, dá-me a facilidade para falar. Enfim, Senhor, fala conosco nesta manhã. Eu oro assim, te louvando, te agradecendo, te bendizendo, te adorando, com ações de graças. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, só lembrando, como hoje é um feriado cívico, hoje é a proclamação da República. Você pode nos acompanhar, se você quiser, ao vivo, pelo Facebook. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, tá? Estamos gravando também aqui é pelo Facebook, aqui estamos gravando para nosso canal do YouTube. Qual que é o canal? O canal é Mário Filho, PR, Mário com acento, senão fica Mario. E no Facebook é facebook.com/Pastor Mário Filho. Se você quiser acompanhar ao vivo aí, tudo bem, também. Se você ouvir a palavra, já está ótimo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Na verdade, é versículos do 1 até o 46. Né? Eu só vou ler o versículo 1. Vocês lendo aqui do 1, o capítulo 2 inteiro, vocês vão entender um pouco mais do que eu vou falar. Eu só vou ler o versículo 1 de Atos 2, porque não dá para a gente ler tudo aqui, né? Nós temos um tempo e ele é limitado. Então eu convido você, que está de folga nesta manhã, você que está nos ouvindo aí pelo rádio, eu sei que a grande maioria das pessoas estão no rádio, mas tem muita gente no Facebook também. E eu imagino, porque estou usando o notebook aqui para gravação do YouTube, então não tem como saber, né? Mas imagino que tem muita gente nos ouvindo pelo aplicativo também, que você baixa lá no nosso site www.ministeriograçaepaz.com.br. Vamos abrir a Bíblia então? Atos capítulo 2, versículo 1. Você tem a Bíblia aí? Abra, leia comigo, ora. Não pode ler? Ouça. A Bíblia diz que a fé vem do quê? Como é que vem a fé? Uns acham e querem que você ache também que a fé vem de ver supostos milagres, né? Que a grande maioria não é milagre, coisa nenhuma. Outros acham e querem que você ache também que a fé vem de ouvir testemunhos. Eu falei outro dia aqui, e aí um amigo advogado falou: pastor, você foi lembrar disso? Eu falei: pois é. Eu falei que o testemunho na área jurídica, o testemunho, alguém falando, testemunhando, é considerado a prostituta das provas.
E é isso mesmo, então, né? As pessoas colocam testemunho, gente, não é nada. O testemunho verdadeiro é o testemunho da palavra de Deus, não, porque eu isso, porque eu aquilo, isso é... Bom, mas vamos lá. Vamos abrir a Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 1. Depois, na hora que você tiver tempo, aí você vai até o versículo 47, 46. Tá? Diz assim a palavra de Deus, olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Muito bem, eu quero falar para vocês e quero mostrar aqui na Bíblia, vou mostrar, né, vou citar muitas passagens, não vou poder ler por causa do nosso tempo, mas eu citando, essas passagens ficam gravadas aí, né, tanto no Facebook como no YouTube, e a pessoa entra lá e vê, e lê e pega a referência a hora que ela quiser, né? Então eu vou citar muitas passagens, porque eu estou me baseando nisso que eu vou falar na Bíblia Sagrada, né? Não existe um lugar específico. Eu apertei aqui, gente. Mas eu vou contar, vou ter que arrumar aqui de novo. Vocês me dão um minutinho só, porque eu estou... olha só, eu empurrei o relógio com a Bíblia, e o negócio do relógio, essas coisas só acontecem comigo também, viu? Pegou no negócio da memória do rádio, pronto. E mudou. E aí eu não tenho retorno. Agora já acertei. Então, a Bíblia diz que não há um lugar específico, determinado, para a gente adorar a Deus. A Bíblia não diz que nós só podemos adorar a Deus num determinado lugar. Você pode procurar aí, meu irmão. Minha irmã, pode procurar. Se você achar, depois você manda para mim, olha, achei, aqui está dizendo que nós só podemos adorar a Deus em tal lugar. Não existe isso na Bíblia. A gente adora a Deus aonde a gente quiser adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus no ponto do ônibus, não posso? Eu posso adorar a Deus dirigindo, não posso? Eu posso adorar a Deus tomando banho? Posso. Qualquer lugar. Nós, por exemplo, estamos adorando agora a Deus aqui, ó, eu estou aqui, nesse quarto que é o meu escritório, é onde eu trabalho. Você está adorando a Deus, sei lá eu aonde? Sentado na sala da sua casa, dentro do seu carro, me ouvindo, na portaria de um prédio. Aliás, eu quero deixar um abraço aqui a todos os meus irmãos e irmãs que trabalham em portarias de prédio. Não tem lugar para a gente adorar a Deus. Qualquer lugar é lugar. Paulo, certa vez, adorou a Deus num discurso muito grande, num lugar chamado Areópago. Tem gente que acha que Areópago é um prédio. Tem gente que acha que Areópago é uma sala. Areópago é uma pequena colina, onde os sábios gregos, onde
os cultos gregos, aonde haviam discussões e se tomavam decisões na Grécia, eram no Areópago, uma colina que existe até hoje lá em Atenas. E Paulo certa vez fez lá uma grande pregação da palavra de Deus nesse Areópago, nesse monte, nessa colina, pequena colina. Foi uma das primeiras pregações e mostra como Deus pode ser adorado em qualquer lugar. Se você for ler a Bíblia com olhos de quem quer aprender, você vai ver pregações ao ar livre, de monte. Aliás, Jesus só pregava praticamente ao ar livre. Eu acho que há 2 ou 3 referências de Jesus proclamando as boas novas num lugar fechado. A grande maioria das vezes foi ao ar livre. E você vê aqui no dia que o Espírito Santo foi entregue aos salvos, no dia chamado de Pentecostes. E todas as vezes que eu falo esse nome, eu gosto de explicar o que quer dizer Pentecostes. De repente você faz parte de uma denominação que é Igreja Pentecostal, sei lá. Pentecostes, meu irmão, minha irmã, é um nome que quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes quer dizer o quê? 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes é uma festa do judaísmo. Por que chama dia de Pentecostes? Porque era o dia da festa dos judeus. Era o dia da festa do judaísmo. Por causa disso que tinha lá aquele baita monte de gente reunida. Por que nosso Senhor escolheu exatamente este dia para derramar o Espírito Santo? Porque tinha muita gente lá nesse dia. Muita gente iria ver, muita gente iria ouvir. As coisas de Deus são sempre com propósito, né? Não pensa que é tudo largado, jogado assim, não. Então, aonde você acha que se realizavam as festas de Pentecostes? Na rua, nas praças. Não era dentro do templo. Porque, entenda, no templo do judaísmo, ninguém podia entrar. Ninguém entrava no templo do judaísmo, com exceção do sacerdote. Só o sacerdote entrava lá dentro do templo. O povo não entrava, o povo ficava do lado de fora. E esta festa, Pentecostes, não é uma festa cristã. É uma festa judaica, do judaísmo. Então, pregar a palavra de Deus, queira você ou não, aceite você ou não, pode ser em qualquer lugar. Não tem que ser num ambiente fechado, naquilo que se convencionou chamar de igreja. Porque igreja não é prédio. O conceito bíblico de igreja não é uma sala, um salão, um prédio com cadeira. Não. Igreja, na verdade, é a reunião dos salvos. Nós hoje, aqui neste exato momento, nós somos igreja. Tem gente que vai dizer, não, tudo bem, você quer concordar, você concorda, você não quer, você não concorda, mas mudar a Bíblia você não pode. Por que nós somos igreja?
Porque nós estamos reunidos não num lugar, nem fisicamente juntos, mas estamos reunidos em torno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós podemos pregar a palavra de Deus em qualquer lugar, qualquer canto. Você quer ver um lugar que mais era usado para pregar a palavra de Deus? Era nas imediações do templo. Você vai lendo aí no livro de Atos, aí, Atos 3, capítulo do 1 ao 11, Atos 5, capítulo 21 até o 42, nas imediações do templo. Para você que acha que a palavra de Deus só pode ser pregada dentro de um templo, você está errado. Eu tenho que dizer para você que você está errado. Eu não posso saber que tem uma porção de gente que pensa desta maneira e deixar essas pessoas pensarem errado. Eu tenho que dizer para você está errado. Você quer continuar pensando assim, aí é problema seu. Mas você já foi alertado que você está errado. Abre aí Atos 16, versículo 13. Paulo está pregando a palavra de Deus aqui, em Atos 16, 13, em Filipos, junto na margem do rio. Em Atenas, capital da Grécia, o apóstolo Paulo pregou na praça. Atos 17, 17. Antes de pregar numa colina chamada Colina de Marte. Ele também pregou nesta colina. Paulo foi para Jerusalém e ele pregou aonde? Na escadaria da fortaleza de Antônia. Atos 21, 40, Atos 22, 21. No Sinédrio. Você quer um lugar mais difícil para pregar a palavra de Deus do que era o Sinédrio judaico? Paulo pregou lá. Paulo não, perdão. Foi Paulo não, foi Pedro e foi João que pregaram lá no Sinédrio. Pedro e outros apóstolos também pregaram. Estevão, Paulo também, é verdade, Paulo também pregou no Sinédrio. Atos 22, 30. O que Paulo costumava fazer? Ele ia nas sinagogas. Olha, templo é uma coisa, sinagoga é outra coisa. O templo foi destruído. O que sobrou do templo? Só aquele muro, aquela parede, que é chamado de Muro das Lamentações. É um pedaço restaurado várias vezes. Né? O que sobrou do templo foi aquilo. Sinagogas existe ainda ao lado, anexo ao Muro das Lamentações, existe uma sinagoga ali. Sinagoga era um lugar qualquer, uma sala, uma saleta, onde os judeus se reúnem para ler a Torá. E Paulo costumava ir nas sinagogas para pregar o Evangelho. Você vê que Paulo entrava num lugar onde não se pregava o Evangelho para pregar o Evangelho. Sabe aonde se cultuava muito a Deus? E hoje, você fala, olha, nós vamos fazer um culto doméstico. Nós temos um grupo, eu tenho vários grupos que eu faço culto doméstico. Aliás, alguns grupos eu estou em falta. Faz tempo que eu não vou, porque não dá tempo, né?
Não dá tempo. Mas culto doméstico é desde Atos. As casas eram um lugar que mais se cultuava a Deus. Casa de Cornélio, na casa do carcereiro, lá em Corinto, na casa de Crispo, que era chefe da sinagoga. Leia lá Atos capítulo 18, versículos do 7. Paulo, certa vez, estava na casa de um sujeito chamado Troade, e ele começou a pregar, não parava mais, foi pregando a palavra de Deus, já tinha passado a meia-noite. E como era uma casinha assobradada, provavelmente eles estavam na parte de cima, né? Óbvio. Porque um sujeito estava sentado na janela e caiu e morreu. O sujeito chamava-se Eutico. E Paulo ressuscitou Eutico. O pessoal que fala que eu falo muito, e eu falo mesmo, Paulo pregou até meia-noite. Certa vez Paulo alugou uma casa em Roma e pregava nesta casa. Atos 28, versículo 30 e 31. Você vê que a igreja não tinha não era um prédio onde as pessoas iam lá num determinado dia, num determinado horário. A igreja era onde havia uma oportunidade para pregar. Filipe, quando estava... Eu estou trazendo tudo isso para você para aumentar o seu conhecimento e te ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Olha, alguém te convida para ir num culto lá na casa, não sei, eu não vou, porque culto é só na igreja. Mas de onde você tirou isso? Alguém te convida para tomar a ceia do Senhor? Lá na casa não sei de quem. Não, a ceia é só na igreja. Mas de onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Quem te falou isso? Que apóstolo falou isso? Você está errado. Você está errada. O problema é estar errado, mas o problema maior é não aceitar que está errado. Filipe, certa vez, evangelizou um eunuco etíope no deserto, caminhando e evangelizando. Você imagina o que é caminhar no deserto? Não dá para imaginar. Filipe, o eunuco estava num carro, numa eliteira, acho que é o nome daquilo, né? E Filipe estava a pé do lado. A liteira é levada por 4 pessoas, 2 pessoas, 6 pessoas, depende do tamanho. Era levada, né? E Filipe a pé do lado evangelizando o etíope. Atos capítulo 8, versículos do 31 ao 35. Paulo pregou a bordo de um navio. Atos 27, do 21 ao 26. Uma escola. Ser professora, professor? Leia aí Atos, capítulo 19, versículo 9. Paulo chegou até a pregar nos tribunais, diante de Félix, diante de Festo, diante de Agripa. Atos 24, 10, 25, 8, 26, do 1 ao 29. Você sabe por que você está ouvindo o Evangelho hoje aqui? Dessa boca grande aqui? Por causa dessa gente que pregava o Evangelho em qualquer lugar, em qualquer hora. Ô minha netinha Sabrina, está aí com o vô, filho? Filha, Deus abençoe. Um abração e um beijo para você, viu, querida?
Atos capítulo 8, versículo 4. Eu só estou pregando aqui para você porque essa gente nunca teve essa teia de aranha na cabeça, achando que pregar o evangelho é só dentro da igreja. Muitos anos atrás, eu comecei a fazer o rádio cristão, mas muitos anos atrás, eu pregava. E aí, certa vez, um pastor renomado me chamou a atenção. Olha, no rádio você não pode pregar. No rádio você tem que chamar as pessoas para irem na igreja para você pregar na igreja. Quem quer ouvir a palavra de Deus vai na igreja, não no rádio. Da onde o senhor tirou isso? Me mostra isso na Bíblia, que eu não posso pregar a palavra de Deus em qualquer lugar. Pronto, já virou confusão. Mas eu prego em qualquer lugar. Não tem lugar. Porque na Bíblia não está especificado o lugar para eu pregar. Não existe um limite, meu irmão, de um edifício consagrado, né? Nós vamos consagrar este prédio aqui a Jesus. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Não existe isso na Bíblia. Mas você sabe o que acontece, irmão? Eu vou explicar para você, irmã. É que as pessoas vão lá no Velho Testamento, pegam os rituais judaicos e querem trazer eles, ou trazê-los, ficar mais bonito, né, para o cristianismo. Eles pegam os rituais do judaísmo e querem trazer para dentro do cristianismo. Então, não existe um lugar determinado, consagrado para pregar o evangelho. Porque lugar nenhum na nova aliança é consagrado. Não existe consagração de objetos, de lugares na nova aliança. Não existe. Está me ouvindo? Essa história que essas denominações fazem aí, o sujeito compra um carro, leva lá para o pastor ungir. Isso é um absurdo dos absurdos. O sujeito está com um problema na casa, chama um pastor para ungir a casa. Eu quantas vezes fui? Chegava lá, não ungia nada, eu conversava, orava, pregava. Mas não vai ungir, não vai jogar. Não vai jogar nada, não precisa, não tem nada aqui não. Senhor, e orava. A pessoa muitas vezes não gostava, queria que jogasse óleo, passasse óleo nas paredes, nos batentes da porta. Qualquer lugar, gente, não existe a consagração, irmão. Não existe na nova aliança coisas consagradas. Não existe isso. Você quer ver um outro costume da maioria das denominações? Que é simplesmente um absurdo. Além do dízimo, né, que já é um absurdo, esse negócio de consagrar a criança. O bebezinho nasce, aí passa lá 7, 8 dias, né? Normalmente é no 8º dia. Levar no 8º dia já é coisa do judaísmo, porque a criança era circuncidada do 7º para o 8º dia. Aí eles levam lá do 7º, 8º dia para o pastor pegar a criança, levantar a criancinha e apresentar a Deus. Isso não é uma orientação cristã. Isso é coisa do judaísmo. Mas Jesus foi apresentado. Jesus foi. Ele era judeu. Jesus foi apresentado, Jesus foi circuncidado. Não, nós temos que levar lá o bebê para ser apresentado. Nós não precisamos ser apresentados.
Isso é até hoje um costume do judaísmo, não é costume cristão. As igrejas fazem, porque fica bonito, né? Põe a criancinha toda de branco, levanta lá, Senhor, nós estamos... Não vale nada. Como se Deus não conhecesse aquela criança. Ah, aquela criança nasceu e Deus não sabe nem quem ela é. Então a Bíblia está com um problema. Porque desde Davi, e Davi escreveu, e eu preguei sobre isso há 2 semanas atrás, o Senhor me conhece quando eu ainda era uma massa disforme. O Senhor já conhece. Você vê que as pessoas fazem coisa, sabe? As igrejas evangélicas, essas igrejas chamadas de igreja evangélica pentecostal, não sei o quê, né? O que você é? Eu sou pentecostal. E você? Eu sou neopentecostal. Quem é pentecostal? Aí essa bobagem que a gente ouve por aí. Ô, pastor, como é que você fala? Mas é bobagem. Como você sabe o que quer dizer a palavra Pentecostes? Então perguntar quem é pentecostal é perguntar assim, quem é 50 dias depois da Páscoa? Não, pastor, pentecostal quer dizer que acredita nos dons do Espírito Santo. Não, isso inventaram. Isso é inventado. Pentecostal quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes, ou melhor, 50 dias depois da Páscoa. O que é pentecostal? 50 dias depois da Páscoa. Então os pentecostais, os neopentecostais, e tem até tradicionais também que fazem isso, trocaram o batismo do bebê da igreja Icar pela apresentação do bebê, né? No batismo do bebê. Eu fui batizado, bebezinho, todo de branquinho, imagina esse jeito, todo de branco, sei lá, batizadinho, né? Aí coloca o bebezinho todo de branco e leva lá para apresentar para Deus. Ai, meu bebê já fez. Não vale nada. Eu quero dizer para você, não vale nada isso. É isso que eu estou lhe dizendo. Se você é pastor e faz isso, pastor, se você faz isso, meu irmão, dá uma procurada na Bíblia. Olha, não precisa aceitar o que eu estou falando, mas acha na Bíblia Jesus orientando alguma criança, e que ele não esteja falando com os judeus, né? Que ele esteja falando com os gentios, tá? Acha Paulo, Pedro, João, qualquer um aí, orientando que bebê tem que ser apresentado. Por favor, pastor, para de fazer coisa água de salsicha. O que é água de salsicha? Aquele negócio que não serve para nada. Aquela água que a gente ferve a salsicha, você usa para quê? Para nada, joga fora. Então tem certos rituais no cristianismo que é água de salsicha mesmo, não serve para absolutamente nada. É teatro, é para impressionar, para tirar fotografia. Então, o assunto o evangelho pode ser pregado em qualquer lugar. Qualquer lugar. Posso pregar o evangelho na sala de uma casa, posso pregar o evangelho no quintal, posso pregar o evangelho na garagem, posso pregar o evangelho na praça, posso pregar em qualquer lugar. Não tem que ser no templo. Irmã, não tem que ser no templo. Aliás, não existe templo. Irmã, não existe na nova aliança templo.
existe igreja. Então eu não tenho que pregar o Evangelho dentro de um local que se chama igreja, porque a palavra igreja quer dizer chamado de fora para dentro. Fora do quê? Do mundo. Para dentro do quê? Da comunhão com Deus. É que as pessoas não sabem, não querem saber e também não aprendem nunca, porque ninguém prega sobre isso. Você acha que o sujeito dentro de um templo, né, dentro de uma igreja da denominação A, da denominação B, que ele exige que as pessoas estejam lá todo dia e faz uma campanha, você acha que ele vai falar que não precisa ir para dentro daquele prédio lá, que aquele prédio, aliás, não é igreja? Não vai falar nunca. Não vai falar. Igreja sou eu sou igreja, você é igreja. Quando eu estou aqui pregando o Evangelho e você está me ouvindo, nós somos a igreja. Você precisa saber isso. Eu não estou dizendo que não é para você frequentar a sua denominação, não é isso que eu estou falando. Estou falando que determinadas coisas que são impostas pelos homens. Não é doutrina bíblica. E você não tem que fazer. A gente não pode agradar o fulano, o beltrano, o ciclano. Eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho com Deus, eu não tenho nem com... eu ouço às vezes, né? Às vezes... Olha, muito obrigado de você estar me ouvindo. Ontem eu ouvi o sujeito falar assim, muito obrigado de você estar compartilhando. Obrigado o quê? Eu não tenho que te agradecer de nada. Por que eu vou agradecer de você estar me ouvindo? Fala para mim, qual que é o motivo de eu dizer, olha, muito obrigado de você estar me ouvindo? Qual que é o motivo? Eu quero ser bonzinho, e bonzinho e bobinho é tudo igual. Você está me ouvindo porque você quer. Você está me ouvindo porque eu estou falando alguma coisa que te chama a atenção. Você está me ouvindo porque você está querendo saber se o que eu estou falando é verdade ou não. Você está me ouvindo porque você sabe que o que eu estou falando é verdade. Enfim, existem vários motivos para você me ouvir. E eu não tenho motivo nenhum para te agradecer. Como você também não tem que me agradecer, ô pastor, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado a nada. Eu estou pregando não por obrigação, estou pregando por amor, e aquilo que é feito por amor não cabe agradecimento, é por amor. Eu prego porque eu quero que você ouça a palavra de Deus, e ouvindo você corre o risco de aprender. Por causa disso que eu prego. Não prego para você me dar dinheiro, não prego para ficar conhecido, não prego nada, porque eu não tenho que agradecer. Você já vê as intenções das pessoas. Não prego para ficar famoso, olha, compartilha, põe aí. Não, né? Compartilha quem quer. Você quer compartilhar, maravilha. Você não quer, maravilha também, ora. Eu só estou dizendo que existe esse, aquele e aquele outro canal para você ouvir o Evangelho puro, santo, cristalino e verdadeiro, que é difícil de se ouvir nos dias de hoje, hein? Ouvir a palavra de Deus hoje é mosca branca. Você já viu mosca branca? Difícil. Então, meu irmão, minha irmã, para encerrar, porque o nosso tempo está estourado, a gente presta culto a Deus em qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Graças ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, poderoso Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque pudemos hoje pregar mais uma vez um pouquinho da verdade bíblica
E os meus irmãos e irmãs, aqueles que quiseram aprender sobre a Bíblia, né? Não aprender porque eu estou falando, mas aprender porque está escrito isso que eu estou falando. Não falei nada que eu não tenha copiado da Bíblia. Puderam aprender. Nós te agradecemos por poder proclamar tua palavra e por todos aqueles que puderam ouvir. Bendito e santo é o Senhor nas nossas vidas. Continua, Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nos instruindo. Nós precisamos, Senhor, da santa instrução do Senhor para não caminhar sobre a estrada dos ímpios. Graças nós te damos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.